da área da construção civil no estado do Amazonas e que nos dá a honra de ser membro do Conselho Diretor da Associação Panamazônia. A sua empresa, a RD Engenharia, é uma das empresas associadas à Panamazônia. Passo a palavra para o Romero, para que ele fale, ele mesmo, quem é Romero Reis. Romero, por favor. Bom dia, Belisário, bom dia nossos associados, ouvintes, né? Dizer para você aqui que é uma enorme satisfação poder integrar a Panamazônia. Obrigado, Romero. Que é uma entidade que realmente nos representa, nos nossos princípios, nos nossos valores, naquilo que nós acreditamos, de uma maneira muito democrática, de uma maneira muito baseada no argumento, né? Uma coisa que é fundamental, não só nas relações empresariais, mas nas relações humanas, e de uma maneira geral, né? Que é a questão da coerência, né? Ninguém pode defender o lado A ou B ou C sem ter um mínimo de coerência, de racionalidade. Isso é próprio de cada um. Cada um tem suas vertentes, né? Sua história de vida. No meu caso, eu tenho uma satisfação, assim, um orgulho enorme de ser brasileiro. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Não sou nenhuma pessoa super viajada, até aqui na minha sala tem um cantinho aqui das viagens, e certamente tem muitos locais nesse mundo que, se Deus permitir, ainda pretendo conhecer, né? Acho que viajar é uma das boas coisas da vida. Mas eu nasci lá no interior de São Paulo, né? Nasci em Caipira, uma cidadezinha chamada São Joaquim da Barra, muito próximo a Ribeirão Preto, que é um centro médico hoje bastante importante, né? Fiquei lá até os 5 anos de idade. A minha família é uma família muito humilde, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai, por exemplo, completou a 4ª série do ensino fundamental. E a minha mãe terminou a 8ª série do ensino fundamental. Mas sob o aspecto de propriedades, sob o aspecto de monetário, eles eram muito simples, né? Minha mãe ainda é viva, meu pai faleceu há pouco mais de 10 anos. Mas sobre a ótica da visão foi muito incrível, porque minha mãe e meu pai sempre tiveram uma visão de que o que ia transformar a vida dos filhos é a educação. E naquela época a educação pública, né, porque não tinha recursos para pagar escolas privadas, naquela época nem existiam escolas privadas de bom nível, né, principalmente para o ensino fundamental, no antigo primário, ginásio, né, hoje é o ensino fundamental, que vai da 1ª à 8ª série, depois o ensino médio e depois a graduação. Eu vivi até os 5 anos com meus pais em São Joaquim da Barra. Me lembro, assim, imagens incríveis, que meu pai tinha uma bicicleta toda preta e ele tinha 2 banquinhos, um que ficava atrás e um banquinho no cano da frente. E a nossa diversão lá era quando meu pai chegava do trabalho, ele pegava eu e minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, e colocava a gente na bicicleta e ia dar uma volta ali em torno da nossa casa, né? Isso era um negócio que marcou a minha vida profundamente, aquela interação, uma vida presente dos meus pais, né, conosco, tanto meu pai quanto a minha mãe. Depois mudamos para Ribeirão Preto e a minha família ficou lá até os dias de hoje, né? Minha mãe mora lá, minha irmã mora lá em Ribeirão. Bom, aí a opção que nós tínhamos qual era? Era prestar algum concurso para alguma escola pública que permitisse que a gente pudesse ganhar alguma bagagem acadêmica e progredir na vida, porque entendíamos, né, esse foi o grande legado que meu pai deixou para a gente, que a prosperidade é uma grande virtude e que ela tem que vir fruto do trabalho das suas mãos. Então isso tinha um significado muito grande, né? Eu acho que meu pai foi uma pessoa extraordinária. Eu costumo brincar que ele era um apreciador de uma boa comida, de um bom vinho. Não tinha dinheiro, mas ele era capaz de tomar uma taça de Chateau do Valier, que é um vinho que, se a gente for hoje no supermercado, aí no Carrefour da vida, vai custar alguma coisa em torno de R$10. Mas ele era capaz de tomar uma taça de Chateau do Valier como se ele estivesse tomando um Châteauneuf do Pape, última série, de milhares de euros, né? Então eu acho que eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, de apreciar as boas coisas, né? De apreciar a vida, né? Apreciar a vida. E o que o caminho que nos mostrava qual era? Era estudar. E aí o meu pai um dia chegou em casa, 8 horas da noite, e falou: vamos assistir um jogo de basquete lá no ginásio de Ribeirão Preto, antiga Cava do Bosque, era uma arena esportiva que tem lá até hoje, né? E chegamos lá, estava tendo uma disputa de basquete de vários times, e um dos times era da Academia Militar das Agulhas Negras. E aí meu pai, no intervalo dos jogos lá, desci com ele até onde estava o banco lá do time da AMAN, né? E perguntou lá: como é que faz para entrar nessa escola? E o
cadete que estava lá falou, olha, seu filho é quantos anos? Tem 13, 14 anos. Olha, o melhor caminho para ele é prestar concurso para a escola preparatória lá em Campinas. A SpaceX é uma escola excelente, ele vai ficar interno lá, e é um ensino assim de último nível, a nível do Brasil, e depois ele certamente vai prestar faculdade em qualquer estado do brasileiro, ele vai passar. E como é que faz? Tem que ir aqui procurar a junta do serviço militar, o concurso é daqui a pouco e tal, moral da história. Meu pai foi atrás, descobriu como era, me inscreveu nesse concurso. Naquela época não tinha cursinho, descobrimos um aluno de medicina que dava o cursinho preparatório na garagem da casa dele, que era bem 2 quadras da casa do meu pai lá. Isso também lá no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto. E assim foi, prestei o concurso para a escola preparatória, era um concurso bastante difícil, tinha 10.500 candidatos, 250 vagas, e eu consegui passar, e assim foi. Em janeiro de 1997, com orgulho, meu pai pegou o carro, toda a família, fomos de Ribeirão Preto até Campinas, 220 quilômetros pela Anhanguera naquela época, né? SP-330, e me deixou lá na escola. E aí eu passei a ser aluno da escola preparatória, foram os melhores anos da minha vida, a gente era interno, primeiro ano praticamente não podia sair. 97 ou 87? 1977. 1977. 77. Isso mesmo, bem lembrado, Belisário. Já se faz aí mais de 50 anos, né? E assim, aí você da SpaceX foi para... Aí terminei a SpaceX, aí pensei, não, vou... Teve um divisor de águas, assim, aí chamei meu pai, né, que era o meu mentor. Pai, eu estou com vontade de ir para a Unicamp, né? Eu prestei concurso para a Unicamp, passei no vestibular lá em mecânica, né? E aí, matemática, aí meu pai falou, olha, se você quiser ir para a Unicamp, sair do exército, a decisão é sua. Você já tem 18 anos, tá? Você é livre para tomar a decisão da sua vida, mas eu não vou poder te ajudar. Você vai ter que trabalhar e estudar, porque nós não vamos conseguir te manter lá em Campinas. Aí eu refleti bastante, né? E pensei, não, eu vou para a AMAN. Vou para a AMAN, porque eu também gosto da atividade militar, lá eu vou poder me formar oficial e posteriormente eu vou pensar numa nova linha e tal. E fui para a AMAN, fui muito feliz lá, no final do primeiro ano escolhi para a arma de artilharia, no final do 4º ano, terceiro para o 4º ano, fiz o curso base paraquedista lá, me senti muito orgulhoso de ter concluído. Nós fomos para lá em 190 cadetes, 25 se tornaram paraquedistas, minha turma, e foi um episódio interessante. Recebi o meu brevet do comandante da brigada, fui o xerife do meu turno. Isso para a gente que é da área sabe o significado disso, né? É um teste, é um curso lá bastante intenso. Que a gente se descobre até o nosso interior. O sofrimento físico faz a gente depurar a alma, né? E conhecer o nosso interior. Então foi um período muito interessante. Terminei a AMAN, escolhi servir em Jundiaí, junto com o meu amigo Guido Amin Naves, que hoje é general de exército, comandante do Departamento de Ciência e Tecnologia lá em Brasília, uma pessoa de extrema capacidade, de integridade, e fez parte da minha vida, faz parte da minha vida até hoje, né? E me formei oficial em dezembro de 1983. No período de 84 e 85 eu servi lá na beira da Anhanguera, praticamente na cidade de Jundiaí, ali, no 12 GAC, uma unidade de elite do Exército, né, de artilharia. E aí fui transferido à revelia sem esperar, para Sete Lagoas, o 4º GAI, um quartel novo de antiaérea que estava sendo criado lá em Sete Lagoas. E eu fiquei 10 meses lá em Sete Lagoas, e aí resolvi prestar um concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Período difícil, naquela época não tinha internet, não tinha fax, não tinha... Era um curso por correspondência, né? Então você recebia as apostilas que não vinham nem encadernadas. Você estudava aquilo, se tivesse uma dúvida, você tinha que mandar uma carta para o professor. Um mês depois a matéria já estava lá na frente, e devolvia a resposta. Qual a moral da história?
deu tudo certo, consegui passar. Eu também já fiz curso assim. O pessoal de hoje não tem ideia do que é. E foi uma experiência incrível, porque a gente trabalhava de manhã, saía cedo de casa, num caminhão, né? Porque naquela época não tinha ônibus, a gente ia na boleia, ia na carroceria de um caminhão, literalmente. O comandante era a boleia e a gente ia na carroceria. E, bem, aí você acabou, através do Exército, vindo parar em Manaus. Eu sei, eu já ouvi você contando, Romero, como é que você veio a primeira vez a Manaus, acompanhando sua tia, quando você ainda era rapazinho. E então, quando teve a oportunidade, você já estava no Exército, de escolher onde você vive, você acabou escolhendo Manaus, foi trabalhar com a engenharia, não é isso? Comissão Regional de Obras, na Cora 12. Pois é. E aí isso acabou te levando para a vida empresarial, não é? Então eu queria que você contasse um pouco essa história da sua relação com Manaus, da sua atividade com a engenharia no Exército e como é que isso acabou te encaminhando para a vida empresarial. Belisário, nós estamos longe de ser místicos, né? Não tem negócio de vai passar debaixo da escada, viu o gato preto na sexta-feira. Eu sou. Eu não tenho nada de misticismo, né? Mas eu sou cristão, né? Eu acredito na Bíblia, né? Aliás, é um livro que eu já li algumas vezes, meditei, e é um livro incrível, realmente um livro escrito por homens, todos os capítulos da Bíblia têm autores definidos, né? É um livro escrito por homens, certamente sob a inspiração de Deus, tanto é que cada vez que você lê um texto ou alguma parte lá, alguma inspiração diferente vem e fala ao seu coração. Então a gente sabe que não cai um fio do cabelo da nossa cabeça, ou nenhum governante é colocado lá no poder se não for pela permissão de Deus. E isso não significa que a gente se torne pessoas altamente conformadas, né? Não é isso. A gente tem que entender que tem um plano maior e que a gente faz parte dele. E que ele está sempre nos instigando e permitindo que a gente possa servir de instrumento. Outro dia, eu escutando até a entrevista do Jaime, né, eu vi que nós temos muito em comum. E uma palavra que eu sou cristão, descendente da linha judaica, né? Jesus era filho de uma árvore genealógica dos judeus, né? Jesus era judeu. Então, e a gente tem e ele falou uma coisa própria dos judeus, que é a questão do inconformismo. Né? Os judeus são inconformistas. Eu tenho essa característica, né? De que eu sou uma pessoa inconformada. Né? Você obteve o grau 9. Sim, mas eu fiz a prova para tirar 10. O que me levou a não tirar 10? Né? Então nós temos que mas você tirou 10, sim, mas eu tirei 10, mas eu domino plenamente a matéria, eu conheço isso profundamente, isso aí é estático, é dinâmico, a vida mostra isso para a gente. Né? Então eu acho que o inconformismo é uma característica interessante, me fez eu não ser uma pessoa acomodada, eu tinha um salário adequado no Exército, tenho assistência médica, tinha uma casa para morar aqui, mas depois de 5 anos que eu estava aqui, eu criei a RD Engenharia, né? Essa empresa que a gente está presidindo até hoje. E aí foi uma escalada, percebi que não dava para servir a 2 senhores, não consigo admitir isso, né? Embora eu tenha feito todas as minhas atividades nos 2 primeiros anos da RD, fora dos horários do expediente, com um sacrifício pessoal bastante grande. Né? Eu trabalhava no Exército das 7 da manhã às 5 da tarde, isso quando eu estava viajando aí, eu era responsável pela calha dos Solimões, e viajei muito por esse rio e pelos pelotões de fronteira, não só na linha com a Colômbia, ao norte de Tabatinga, como ao sul, no Peru. Foi uma experiência bastante interessante para mim. Tirei 2 anos de licença para tratar de interesse particular, fui cuidar da minha empresa e aí ao final dessa licença eu pude então tomar uma decisão. Não, eu vou pedir demissão do Exército, porque eu não quero mais sair de Manaus, eu acredito que aqui eu tenho a condição de manter a minha família, já era casado, tinha 3 filhas, né? E assim foi feito. Meu pai ficou doido na época, ela falou, mas rapaz, tu vai largar o certo pelo duvidoso. E tu saíste como major, não foi? Eu fui para a reserva não remunerada como major, posto de major, né? E foi uma experiência assim incrível, acho que eu já estava bastante maduro, já tinha mais de 40 anos, né? E eu me lembro exatamente, Belisário, o primeiro dia que eu cheguei no meu escritório, que era ali na Comendador Clementino, antes da Japurá, do lado esquerdo, né? Eu parei meu carro ali, desliguei, e antes de eu descer do carro, me deu um frio na barriga, sabe? Aí eu pensei comigo assim, Deus, né? Meu Deus, agora eu estou por conta. Se esse negócio não der certo, a minha família vai passar necessidade, vai passar dificuldade.
Porque desde o alimento até o plano de saúde, tudo agora dependerá do nosso trabalho. E isso me deu assim uma força muito grande, né? De levantar cedo, dormir quando dá, né? E aceitar os desafios, correr riscos e ver que essa terra é uma terra de muitas oportunidades. Você já tinha disciplina do Exército, né? Eu acho que uma característica, o Exército é uma escola incrível, né? Ele, primeiro, não é só disciplina, tem uma cultura organizacional que te leva a ser um cidadão pleno. Ele não tem nada mais precioso para um cidadão do que prepará-lo para defender o país com o sacrifício da própria morte. Isso é muito profundo e você faz esse juramento lá, né? Então, muita gente faz isso da boca para fora, mas se você parar para pensar nas palavras, elas são palavras bastante, não é duras, mas elas são palavras muito exigentes, né? Sacrifício da própria morte, né? Da própria vida, quer dizer, é algo assim muito relevante. E deu tudo certo. Além desses valores que você teve no Exército, que certamente ajudaram na carreira empresarial, você tinha também na Indici já o que é essencial para todo empreendedor, que é correr o risco, né? Você correu o risco, seu pai alertou e tudo, você correu o risco e deu certo. E aí você falou muito no início da sua relação muito estreita com seus pais, que eram sempre presentes. Então, como é que eu queria que você tentasse resumir como esses valores da sua formação, valores da família, depois valores que você obteve lá na sua carreira militar, com esses valores de base e quais são esses valores, impactaram positivamente no seu sucesso empresarial? Eu acho que uma questão importante é entender que não se pode terceirizar a educação. Educação você adquire em casa. Por isso que a família é a célula máter, é uma célula principal da sociedade. Tudo que tiver que ser feito para preservá-la é muito importante, né? A gente vê aí nos últimos anos uma série de tentativas de tornar assuntos polêmicos, levar a religião para a escola, definir gênero. Criança não tem como definir gênero, que conversa fiada é essa, né? Então, primeiro entender que a formação, os princípios e valores, eles são transmitidos pelos pais e pela família. Na escola, você vai lá o quê? Acumular conhecimento, você vai socializar, você vai aprender a viver em coletividade, você vai compartilhar valores, você vai mostrar sua conduta e também vai receber coisas boas e coisas ruins. E aí os pais vão acompanhando, sempre presente, eles vão poder dizer, isso aqui é bom e vale a pena adotar. Isso aqui não é, descartemos, respeitemos o princípio de quem quer seguir, mas para nós não dá certo, não vamos seguir essa linha. Sim. Isso aí é muito importante, né? E vem outras questões, né? De você ter uma bagagem acadêmica é importante, de você ter foco, de você procurar ter algum grau de lucro. O lucro é extremamente necessário na atividade empresarial. Sem lucro não há sustentação. Sem geração de riqueza não há como honrar o social, né? Quando a gente vê aí os governos que estão agora na iminência de ser eleitos, né, de serem empossados, né? Eleitos não, empossados, dizendo que vão pagar salário mínimo acima, ganho real indefinidamente, quer dizer, que vão manter bolsa isso, bolsa aquilo, independente da arrecadação ou não, que vão desconsiderar uma das maiores conquistas que a República Brasileira teve, que foi o teto de gastos públicos. Isso é uma coisa responsável, uma coisa que você só pode dar se você tem, se foi gerado. Senão você vai construir uma coisa que é fundamental nas relações políticas, sociais, humanas, empresariais, que é a sustentabilidade, né? Sem dúvida. Nós acreditamos muito nisso. Eu acredito assim, que a grande bênção que eu recebi de Deus foi ter pais muito consequentes, muito amorosos, que nunca deixaram de dar aquele abraço, beijo e dizer que nos amava, mas também ao mesmo tempo que se precisasse corrigir, né, se precisasse de uma boa palmada, né, não hesitariam. E isso sempre com uma distinção muito grande do que era
dar a educação, nem que se fosse por uma boa palmada, daquilo que seria uma violência. Né? Isso está sendo muito banalizado. Os pais têm direito de corrigir os seus filhos, né? Não tem direito de espancá-los, mas corrigi-los sem dúvida nenhuma. Sim. Assim como os alunos, os filhos, quando eles estão fora de casa, né? Quando eles estão na escola, que é um momento muito importante, o mesmo respeito que ele tem com os pais tem que ter com os professores, sem dúvida. Isso é fundamental. É verdade, tem que. O aluno pode estar na pré-alfabetização, pode ser um ser humano de 5 anos, ou ele pode estar com 40 anos no pós-doctor na maior escola mundial. Quando um ser especial, como são os pais e como são os professores, entrarem na sala, o aluno tem que assumir uma posição de respeito, ele tem que levantar, deixar os braços caídos, não é tomar posição de sentido, é coisa de militar. Esse cara é militar, ele está querendo impor. Não, nada disso. Isso é respeito. Ele tem que deixar os braços caídos ao longo do corpo, olhar para o professor, desligar o celular, parar de falar, de escrever e tal, e esperar o bom dia, professor. E esperar o professor retribuir o cumprimento, e o professor vai dizer, fiquem à vontade. Aí começa a aula. Isso é o mínimo. Né? Nós precisamos resgatar esses princípios, precisamos resgatar essas condutas, porque isso é estruturante. E isso forma bons cidadãos, estabelece o respeito, coloca cada um no seu quadrado e faz com que a sociedade avance. Na minha infância era assim, eu peguei esse tempo, mas enfim. Mas aonde nós pudermos, vamos contribuir para que isso seja resgatado e implantado novamente. Romero, eu queria agora que você falasse um pouquinho especificamente da sua empresa, né? A RD nasceu em 97, é isso? Nasceu em 95. Não, 95. Em junho de 1995. Foi sua primeira empresa? Foi a primeira empresa. Então eu queria que você comece a contar, se você já comentou um pouquinho como é que fez a transição, né, das Forças Armadas para a atividade empresarial. Eu queria que você contasse para a gente como começou, como evoluiu, quais foram os desafios que você teve que superar e como é que ela está hoje, tamanho, como é que está a sua empresa hoje? Então, Belisário, todo começo, né, todo pioneirismo, ele tem um preço. Né? Bom, como todos sabem, eu não era filho dele, nem casado com. Eu me lembro bem que quando eu cheguei aqui em Manaus, eu tinha exatamente $1.000 no bolso. Você começou do zero, né? Era a poupança que eu tinha, fruto da indenização da mudança, né? O exército dava uma verba, ainda pagava a mudança e tal. Então eu cheguei exatamente aqui com uma família, com 2 filhas, e tinha $1.000 no bolso. Né? Era a poupança que nós tínhamos na época. Aí como é que tu vai começar um negócio, né? Então era um negócio, era uma sala. Era uma sala, uma empresa, que hoje seria uma MEI, né? Micro e pequena empresa, que fazia, na época eu era calculista, fazia cálculo estrutural, fazia serviços de planejamento, de orçamentação, de projetos em geral, né? Fruto da bagagem que a gente acumulou lá no IME, e a gente era muito procurado aqui em Manaus para prestar esse tipo de serviço. Era um serviço muito rentável, né? Eu conseguia receber valores muito acima do que eu recebia no mês no Exército, né? Era uma coisa desproporcional, né? Aí a gente percebeu que precisava ter uma empresa, precisava emitir uma nota fiscal, até para você poder justificar essas entradas e saídas, e assim a coisa foi acontecendo. Aluguei uma sala, era a sala 114, ali no Le Bon Marché, né, na Dom Pedro. Isso, Dom Pedro ali. Então foi um local que eu passei os primeiros anos ali. Da família Barra, aquele empreendimento. Exatamente, fui evoluindo, depois o espaço ficou pequeno, no mesmo corredor a gente mudou da sala 114, alugamos 2 salas, 105 e 106, tiramos a parede do meio e ficamos ali 1 ano, e depois mudamos para um outro prédio aqui na Comendador Clementino, ficamos lá até 2003, quando migramos para essa sede aqui no Parque 10, estamos aqui desde 2003. A RD Engenharia é o carro-chefe do grupo. Hoje nós temos 3 empresas, né? A RD Engenharia Construtora, a RD Incorporação, que atua no ramo da incorporação através de sociedades de propósito específicas, SPS, e temos uma RD Vendas que vende os nossos produtos imobiliários. A recepção é única e no mesmo espaço aqui a gente convive com esses 3 CNPJs
tem uma governança corporativa aqui, né? Tem um diretor para cada área, para cada CNPJ, tem um back-office que presta serviço centralizado para todas as empresas, né? A gente tem um faturamento aí na ordem de 150 milhões ano, já chegamos a 300, questão de 10 anos atrás, mas hoje ele está na ordem de 150 milhões ano, cerca de 500 colaboradores diretos nas nossas organizações, né, onde a grande parte deles estão nas obras, na engenharia, e tem uma gama de indiretos bastante grande. A construção civil tem uma cadeia muito ampla, né? Então, para cada direto, certamente tem uns 2 aí indiretos. Então, de uma forma geral, 1.500. ele teria 1.500 pessoas ou 1.500 famílias que, direto ou indiretamente, vivem na nossa atividade. É uma atividade desafiadora, né? A construção civil é muito ampla, nós atuamos tanto na área industrial, fizemos vários parques aqui, né? Isso que eu queria que você mencionasse, os destaques do seu portfólio de construção. A gente teve, começando, toda vez que você começa, o cliente pergunta: o que você já fez? É tipo o primeiro emprego, né? Olha, naquela época eu não fiz nada ainda, mas eu tenho uma vontade enorme para fazer. Eu sou fulano, eu tenho um currículo, eu conheço o assunto, tá aqui minha proposta, eu vou honrar o contrato, mas infelizmente ainda não tenho. Então até o primeiro contrato não foi muito fácil. Eu me lembro bem, a primeira indústria que nós fomos fazer aqui foi a fábrica de gases da White Martins. Foi uma obra desafiadora. Depois fizemos uma fábrica de CO2 dele, depois fizemos uma fábrica de cilindro de gases do lado, fizemos 3 fábricas de White Martins, depois fizemos uma fábrica 4 da LG, fizemos a uns 120 mil metros na Samsung, né? Chegamos a fazer obra na Honda, na CCE, muita obra lá na CCE, e várias. Então, atuar no distrito estava no nosso radar, porque era uma relação privada, era uma relação muito saudável, né? A gente sempre olhou com obra pública, assim, com uma certa ressalva, porque os gestores públicos se sentem dono do negócio e eles querem colocar condições não republicanas nessa relação, e a gente entendia que isso não era saudável, a gente sempre olhou isso com muita resistência, né? E posteriormente a gente começou a perceber, lá pelos anos 2014, que o distrito ia dar uma fracassada aí, porque demorou muito para renovar os incentivos na época da Dilma, né? Demorou muito, aí o investimento foi desidratando, porque com o horizonte de menos 10 anos, ninguém queria investir, porque o payback tinha mais de 10 anos. E aí a Zona Franca perdeu muito investimento, os negócios começaram a diminuir, e a gente percebeu, a gente foi muito sensato perceber que haveria queda de receita. E se a gente continuasse dependendo do distrito, a gente não ia manter a estrutura que a gente tinha. E aí nós migramos para a área residencial, para a área imobiliária. Em 2009 veio o programa Minha Casa Minha Vida, foi um programa muito exitoso, uma política pública realmente de peso, né? Que foi capaz de contratar 5,5 milhões de habitações e entregou 4,4, né? Ou seja, entregou 5 milhões de habitação. Tem 10% da população brasileira, Belisário, os nossos ouvintes, né, que moram em alguma casa ou apartamento construído pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não dá para negar isso, independente se veio de uma ideia de esquerda, veio do PT ou da direita, isso aí, na minha opinião, é um detalhe. A gente tem que ser lúcido e coerente e admitir que foi uma política pública de um elevadíssimo alcance social, né? Porque não há como você entregar moradia de baixa renda para quem tem renda até 3 salários mínimos, se não houver um subsídio. Quando fala subsídio, os liberais, os economistas da linha do Paulo Guedes, eles se arrepiam. Mas há que fazer uma distinção das coisas, né? No mundo todo não tem, só se for um case que merece prêmio Nobel de Economia, que foi capaz de entregar habitação de interesse social sem ter um cunho, um aporte social. Não vamos dizer subsídio, isso não é subsídio, isso é como é que eu vou mudar o rótulo aí? É uma conta social, né? A moradia é uma das necessidades básicas das pessoas, dos cidadãos. E entender que se você não for capaz de injetar um recurso para que ele tenha realizado o sonho da casa própria, ele não vai ter moradia digna. Moradia digna melhora a saúde,
melhora o ambiente familiar, traz dignidade, traz segurança. Sem dúvida. Em relação, eu tenho uma opinião, né? Eu acho que o governo não deveria dar nenhum tipo de subsídio também, mas na situação do Brasil, eu entendo que é necessário, nesse caso, porque em uma situação ideal, era que nós viver numa sociedade em que a economia fosse livre, em que todos pudessem prosperar. Mas essa não é a realidade, né? A história do Brasil, o Brasil nunca foi liberal. Resultado disso, a gente tem essa sociedade tão pobre. Então, aí, nesse caso, enfim, acaba sendo inevitável. Mas eu espero que isso mude, que futuramente as pessoas possam prosperar num ambiente de liberdade e não precisem mais do apoio do Estado, né? E aí eu queria até aproveitar para fazer alguns comentários. O primeiro deles, os políticos são pilantras? Muitos são, né? A grande maioria dos políticos do legislativo, do executivo, são pilantras. Né? Isso aqui eu não estou querendo individualizar nada, porque não é o caso aqui a gente polemizar. Né? Mas todos nós, cidadãos de bem, sabemos que a grande maioria dos políticos vão concorrer a cargos do executivo ou do legislativo, não para fazer da política um instrumento de transformação. Ele vai para lá para se enriquecer. Ele tem um projeto pessoal, um projeto individual. Isso é péssimo. E aí dá no que dá. E aí eles fazem uma coisa muito complicada, aliado a um dos cânceres que esse país tem. Tem muitos, né? Agora vamos destacar dois. Um é a questão da reeleição. A reeleição é um câncer. Por mais que as estruturas brasileiras, as instituições brasileiras estejam amadurecidas e tenham um espaço enorme para elas amadurecerem e crescerem, estamos longe de ser Venezuela, né? Temos instituições imperfeitas, em crescimento, mas que têm algum grau de maturidade que não vai precisar e não vai admitir que o Brasil se torne uma Venezuela. Eu acredito plenamente nisso. Outro câncer Só uma observação. Até os anos 80, a Venezuela era considerada a democracia mais sólida da América Latina. Não, tudo bem, se deteriorou num processo de várias gerações. Não foi um fato, não foi um evento, foi um processo. Então o Brasil está em processo disso? O Brasil vem há muito tempo namorando, flertando, noivou, casou com o comunismo disfarçado de socialismo, né? Nos governos do PSDB, que era exatamente isso, depois passou isso para o PT, e agora tivemos um momento de lucidez e oxigenação nas nossas relações, e agora as urnas, que nós acreditamos que foi um processo lícito, até que se prove o contrário, é um processo lícito, não tem que ficar, será que... Eu não gosto de sombra. O negócio de sombra não dá para embarcar em aventura, né? Aventura jurídica e nem pessoal nossa. A gente tem que ter provas, tem que ter coisas que sejam realmente factíveis, né? Então, os cânceres. A reeleição é um câncer, precisa acabar com isso, em todos os níveis, né? Por quê? Porque vai permitir que ele faça populismo com o dinheiro público e usando a máquina pública. O outro câncer é a questão da estabilidade do funcionário público. Não vamos discutir isso. Aí o funcionário público fala, você é inimigo do funcionário público? Não, eu fui funcionário público 25 anos. O que nós temos que admitir é o seguinte, direito adquirido não se discute. Quem é funcionário público tem estabilidade. Ok? Perfeito. Daqui para frente, quem entrar no poder público através de concurso pode ser demitido por falta de desempenho, por falta de orçamento. Não é assim nas nossas empresas? A empresa está bem, contrata. Não está bem, demite. O dinheiro público não pode ser diferente. Não tem lógica que justifique a estabilidade. É um absurdo. Um absurdo. E a questão da reeleição, de fato, né? Tanto é que quando a nova república começou, em 85, não havia a figura da reeleição. Ela surgiu só 95, 10 anos depois, pelas mãos do Fernando Henrique, que quis ser reeleito, né? Para mim, 95 não, desculpa, 97, que a reeleição foi em 98, né? E tem até um caso famoso aí de compra da reeleição, né? Que passou pelos gestores que estavam aqui no Amazonas, né? Que foram ajudados nesse processo aí, né? A história diz isso, sim, né? Sem dúvida. E recentemente, Belisário, eu estive em Tefé, que são de 2 semanas atrás. É uma cidade que eu tenho uma identidade, fui o primeiro militar a chegar lá em 92, 93,
pesquisei, escolhi um terreno, fizemos um levantamento de planejamento, ajudei a desenvolver os projetos e depois fui lá fiscalizar e acompanhar a execução daquela base militar que está lá. Então eu tenho uma identidade com aquela cidade, eu aprendi a me tornar caboclo convivendo ali durante quase 5 anos. 5 anos, tá certo? Praticamente. E aí o que eu não morei lá, eu passava lá de segunda a sexta, final de semana eu retraía para Manaus, né? Mas beleza, o que eu queria te dizer? Olha, as pessoas não conhecem o interior do Amazonas, elas precisam ir lá. E lá tem pessoas de baixa renda, como todas as cidades têm, Manaus não deixa de ter, mas lá tem pessoas miseráveis, lá tem pessoas empobrecidas, lá tem pessoas sem esperanças, tem. Mas lá tem uma coisa que me mexeu comigo. É a questão da vulnerabilidade. As pessoas no interior do Amazonas, uma grande parcela delas, são vulneráveis. E esses políticos que a gente está dizendo aqui, né, e nenhum problema de dizer isso claramente, tá? Acho que isso é liberdade. Eles sabem disso. Eles sabem que essas pessoas são vulneráveis. E aí aquela pessoa pega o barco dela feito de uma casca de um tronco de árvore, faz o remo ali e ela vem remando, porque ela tem até um motorzinho rabeta, mas ela não tem a gasolina para botar. E ela vem horas ali remando até Tefé, por exemplo, as comunidades, para poder voltar. Quando ele para a canoa dele, naquela praia lá de Tefé, do lago, que hoje estava bem seco lá, né? Até dificultou o acesso das pessoas do interior para votar, né? E ela está esbaforida, ela está castigada pelo sol, ela quer um copo de água gelada, ela quer um prato de comida, ela precisa de um remédio. E aí sabe o que ela fica? Ela fica refém daquele lobo político que está com o dinheiro da corrupção no bolso e está ali na praia, é tipo o jacaré esperando a capivara bobear e ele morder a capivara. E é exatamente isso que ele faz. Ele vai lá na canoa da pessoa e diz: o que o senhor está precisando? Pô, eu cheguei agora, senhor, eu estou morrendo de fome. Não, vem comer comigo. Dá um prato de comida para ele. O senhor está precisando de algum remédio? Dá o remédio, dá água, bota ele na sombra. Aí ele: o que eu posso fazer pelo senhor? Não, está aqui o santinho, vote nesse cara aqui. Ó. Essa relação desequilibra a eleição, por exemplo, no estado como o Amazonas, onde políticos conhecidos por nós, rotulados como pilantras, porque saquearam o dinheiro público, desviam o dinheiro público, massacram essas pessoas, não são capazes, não têm humanidade de falar: não, eu vou assumir um cargo público e eu vou tornar o interior desenvolvido. Não é fazendo estrada, porque é impossível fazer isso aqui no Amazonas, o Pan-Amazônia sabe disso, é criando estradas digitais. Nós vamos chamar todos os parlamentares aqui, por exemplo, da bancada do Amazonas, mais o governo federal que tem o norte conectado, e vamos fazer a fibra ótica chegar nos 61 municípios do interior do Amazonas. Essa é uma maneira da gente fixar o homem lá, de trazer conhecimento para ele, de despertar o empreendedorismo, deixando ele fixado lá na terra dele, fazendo a riqueza ser fomentada ali. Eu não vejo outro caminho. Sem dúvida, essa questão é um tema que eu queria falar com você agora. Você já começou e vamos então para essa questão do que significa empreender na Amazônia. Você falou dessas deficiências sociais, né? Eu queria começar a falar também das deficiências de infraestrutura. E como você ainda trabalha com construção civil, no Exército trabalhou com logística para fazer as obras, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como essas deficiências, você mencionou aí, de falta de internet, de comunicação, de infraestrutura, afeta o empreendedor na Amazônia. E você falou das estradas, sem dúvida, eu concordo com você, as estradas da Amazônia, sobretudo aqui no Amazonas, né, em outros estados a situação é diferente, porque eles não têm uma malha fluvial tão grande quanto a nossa, mas aqui no Amazonas, no Pará, sem dúvida as estradas são os rios, mas algumas estradas de terra, estradas físicas, são essenciais, como é o caso da BR-319, que a gente não consegue superar as dificuldades para torná-la trafegável, né? Então eu queria que você fizesse esse comentário, além dessas questões sociais, essas questões de falta de comunicação, de falta de infraestrutura, né? Como isso afeta o empreendedor na Amazônia?
no seu caso especificamente? Olha, de uma maneira geral, né, Belisário, o ambiente de negócios no Brasil é muito hostil. Né? Primeiro que tem essa visão socialista, comunista, de que o empresário é vilão, de que o empresário usurpa o trabalhador, de que ele contrata o trabalho e devolve pouco, paga pouco, não tem benefício. Isso é tudo uma grande mentira. Isso é uma grande falácia. Essa relação no Brasil, ela vem melhorando há muito tempo. Ela vem se oxigenando. E o princípio disso é o seguinte: o que eu tenho para vender para você? Ué, você me entrega o seu trabalho e eu vou lhe remunerar de acordo com o que o negócio permite. E se você achar que ganha pouco, você pode ir para a indústria do lado, para oportunidades outras, né? Isso é livre mercado. Né? Se uma empresa paga pouco, ele pode migrar para outra. Mas a carga de encargos sociais e trabalhistas hoje sobre o empreendedor é muito pesada. O empreendedor paga 20% da folha para o INSS. O empreendedor recolhe no mínimo 8% do FGTS, que é um fundo fantástico, tá? Que os nossos parlamentares precisam conhecer a destinação constitucional do FGTS. O FGTS não pode ser visto como posto Ipiranga. Precisa dar prótese, vai lá no dinheiro do FGTS. Precisa dar um remédio, vai lá no dinheiro do FGTS. Não! O FGTS é o dinheiro do trabalhador? Não se discute. É um grande benefício. É um fundo que tem por destinação financiar habitação de interesse social, que nós já falamos que é muito importante, que tem por objetivo financiar o saneamento básico, que agora teve o marco regulatório e tem muito dinheiro privado para isso, né? E manobras urbanas consolidadas, que também o dinheiro do FGTS permite. O resto não deve ser colocado. Os parlamentares deveriam entender isso, porque não pode desvestir um santo para vestir outro. Isso é ação política incorreta, que tira a sustentabilidade, né? E como é que a gente consegue melhorar o interior? Os nossos modos de transporte são iguais a qualquer região brasileira. Ou vai rodando, poucas estradas. Ou vai aéreo, é muito caro. Ou vai fluvial, que é mais barato, mas que exige um mínimo. Então, se tem um equipamento que todas as 61 cidades do interior do Amazonas deveria ter, é um porto flutuante. Nenhuma tem um porto decente. Nenhuma que permitisse. Tem ancoradouros, né? Chamam de porto. Eu fui lá em Tefé, que é um absurdo. Quer dizer, o lago seca, aquela balsa de madeira fica lá embaixo. Exatamente. O carro, o caminhão tem que vir em cima de pranchas. O passageiro vai com a sombrinha para não tomar o sol. Lá não tem um telhado para o cara ficar de abrigado do sol, da chuva. Não tem um pequeno guindaste para descarregar um container. Não tem. O Jaime fala isso. Exatamente. Né? Que os containers podem chegar em Manaus, mas de Manaus não tem para onde ir. Isso é um absurdo. Então, se tem uma obra prioritária na cidade do interior, era ter um porto que se ajustasse à variação do rio lá, né? Permitindo que, de uma forma perene, a chegada dos insumos e das pessoas tivesse um mínimo de dignidade. Né? Acho que esse é um equipamento fantástico. Ainda concluindo, Belisário, com relação a 319. Isso é uma grande palhaçada, né, com a cidade. Deveríamos fazer um movimento, amanhã vai ter um movimento lá no CNA, pela liberdade e tal. A cidade de Manaus deveria fazer um movimento na 319. Eu me lembro que quando o governo Bolsonaro assumiu, o nosso vice-presidente da República, o Mourão, disse assim: olha, eu vou comer a minha boina se a BR-319 não sair. Eu não estou dizendo isso para instigá-lo a comer a boina, não. Mas seria eu só estou dizendo isso das dificuldades, ou quem sabe até do empenho, porque muitas vezes é bom falar, mas é muito bom fazer cumprir. Nós tivemos 4 anos, o governo federal não entendeu que se a BR-319 não tem impacto ambiental nenhum a mais, o passivo que tinha que ser instalado lá já foi, o traçado da pista está lá. Mas me parece que nesse caso havia, porque você sabe que a gente tem uma relação, a Panamazônica tem uma relação muito estreita com o Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio inclusive. Então, pelo que eu vi, o Executivo tinha toda a vontade de fazer e foi bloqueado pela questão do excesso de normas ambientais, né? E também tanto no IBAMA,
IPAAM, Mas eu não e acredito também nisso. no, Não acredito no, nisso. no Judiciário, né? No acredito Ministério nisso. Público. Não acredito nisso. Eu acho que as partes têm que chamar o Ministério. Ninguém está querendo empurrar a coisa goela abaixo. Isso aqui é uma democracia. A democracia, ela vive em cima de argumentos. O argumento principal é o seguinte: nós vamos sentenciar uma cidade como Manaus a não ter integração rodoviária com o restante do Brasil? Qual é o motivo que justifica isso? Não tem motivo nenhum. Mas, deixa eu te perguntar, você acha que isso não é culpa dos órgãos de controle que administram a questão da legislação ambiental? Olha, eu vou aqui tocar num assunto que eu medito muito sobre isso, né? Eu tenho um filho aí que tem 25 anos, se formou em Direito lá no Largo São Francisco, né? Na USP, né? Parabéns. Ele foi um caboquinho que estudou em casa, sem fazer cursinho, foi lá, fez a FUVEST, São Paulo, passou e terminou lá o curso dele lá de Direito e muito nos orgulha, né? E agora está querendo fazer um concurso para ser procurador, para ser juiz e tal. Tudo bem, a decisão é dele, né? Eu preparei para ir para a iniciativa privada, mas se ele quer prestar concurso público, é um direito que ele tem. Agora, o que acontece muitas vezes? Essas pessoas que vão ser procuradores, que vão ser juízes, são pessoas muito inteligentes, capazes, concursos difíceis, né? E esses caras passam, mas ele já tem uma linha ideológica que está nele. Então, muitas vezes ele assume aquela, vai ser, o cara ele já é ambientalista. Aí ele passa no Ministério Público Federal, ele vai para a vara do meio ambiente. Chega lá, ele não vai lá para defender o Estado, ele vai lá para defender a sua ideologia. Aí o que acontece? É a chamada corrupção ideológica. Ele consegue, ao impor as suas ideias, sem pensar no conjunto, né, causar um dano irreparável ao país, porque não há justificativa capaz de dizer por que essa obra não pode ser liberada a sua pavimentação, a sua drenagem, a sua elevação do seu grade. Mas, Romero, sem dúvida, isso é uma verdade que você falou. A ideologia está na cabeça das pessoas, os rapazes são muito jovens, bem preparados, entram no serviço público, ou na Justiça Federal, ou no Ministério Público, mas eles só podem exercer, manifestar essa ideologia ambientalista excessiva se tiver uma lei que respalde. Então o problema é a lei. Você mesmo, um tempo atrás, comentou comigo a questão da legislação, uma norma do Código Florestal que não permitia que aqui na Amazônia se construísse nenhum empreendimento a não sei quantos metros. 500 metros de rios com mais de 600 metros de largura. E através do Congresso se modificou isso. Inclusive eu sei que você tem uma participação nessa articulação. Então você não acha que o problema é a lei? Acho que não. Acho que o Brasil é um país que tem leis em excesso. Aliás, não tem muito sentido aqui, a gente está sempre dando contribuições, né? Uma das contribuições que a gente quer dar aqui é que todas as casas legislativas, tanto a nível federal, estadual e municipal, deveriam fazer uma limpa nas leis que estão aí. Uma parcela de leis que estão lá precisam ser arquivadas, tornadas nulas. Outra parcela estão boas, elas têm que ser operacionalizadas. E outras precisam ser revisadas. Já seria uma grande contribuição. A gente paga muito a esses políticos, né, parlamentares a nível municipal. Para mim, salário, vereador não deveria receber salário. Muito menos cotão, verba disso, daquele contratar 40 funcionários, é um aparato absurdo e que não é utilizado para o nível do exercício, do bom nível do exercício parlamentar. É usado para outros fins aí que deveria ser melhor apurado, né? Não só a nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, não vou entrar no mérito se deputado estadual deveria ganhar salário ou não, mas vereador não deveria receber salário. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós não moramos no planeta Terra. Nós não moramos no Brasil. Muito menos no Amazonas e na Amazônia. Nós moramos na cidade. É verdade. Essa frase foi do Ulisses Guimarães. É verdade. Ele disse essa frase há muitos anos atrás. Nós moramos na cidade. Então, se nós queremos que a coisa vá bem, nós temos que cuidar da cidade. Sem dúvida. Né? A gente vê coisas erradas
E o nosso objetivo nunca é de criticar. A gente critica, apresenta a solução e faz parte dela. Eu acho que essa é uma postura de um cidadão livre, de bons costumes, que quer construir dias melhores, né? Bom, a nível do código, foi bom a gente falar aqui sobre o Código Florestal, né? Isso tem a ver com o posicionamento, por exemplo, da Panamazônia. O Código Florestal é que diz o que pode e não pode desmatar na Amazônia Legal. E o Código Florestal diz que 20% das propriedades legalmente constituídas podem ser desmatadas. Legalmente, lógico. Então, 20%. Mas no resto do Brasil é 80%. Varia. Aí varia de estado para estado. A maior São parte Paulo, é 80%. No que diz respeito à Amazônia Legal, É 20%. é 20%. Então, se o estado do Amazonas tem 5% desmatado, e tudo isso, esse desmatamento, se fosse em áreas legalmente constituídas, então matematicamente sobraria para a gente o quê? 15% ainda do estado do Amazonas pode e deve ser desmatado. Essa palavra aí de que o desmatamento é um pecado, é um problema, não. Eu acho que cada país cuide do seu cidadão, dos seus interesses. Eu acho que isso passa pela soberania das nações. Nós não vamos discutir a dos outros e também não vamos deixar que ninguém discuta a nossa, né? O Macron é muito bom para dar palpite nos negócios dele, lá do país dele, da comunidade dele, e ele está certo. Mas quem sabe do grau de desmatamento, dos cuidados da Amazônia, são os amazônicos. Portanto, tem uma lei brasileira votada no Congresso por aqueles que representam o povo brasileiro e seus estados e que diz que pode desmatar 20%. Então, o que a gente precisa agora é ter mecanismos tecnológicos que separem, hoje foi desmatado 70 campos de futebol na Amazônia Legal. Tem que saber se é legal Isso ou não. foi legal? Exatamente. Ou foi ilegal? Exatamente. Os focos de queimada, onde aconteceram, nos satélites você vai conseguir detectar isso. Não, olha, os 70 campos de futebol que foram desmatados no dia de hoje em Manaus, na Amazônia, foram ilegais. O governo tem que tomar medidas. Tem que combater isso? Com certeza tem que combater isso. Você tem toda a razão. A mídia nacional... Agora, mistura tudo no mesmo balaio, né? Exatamente. Tipo assim, o Brasil tem 600 mil CACs. A mídia faz uma confusão de propósito. De propósito. Tem 600 mil CACs, pessoas que têm acesso a armas. Tem todo um protocolo lá para ter uma arma, tá? Você não chega no balcão de uma loja e compra uma arma. Tem que ter um teste psicológico, tem que ter bons antecedentes, tem que ter origem e tudo mais. Aí você compra uma arma, um CAC lá desse resolve, vai de casa para o estande, no caminho tem um entreveiro no trânsito e dá um tiro numa pessoa usando uma arma, que ele é caçador, colecionador. Aí a imprensa pega aquilo, olha por que não deve permitir a arma. Olha que absurdo, como se a arma fosse o problema. O problema é a conduta do cidadão. Né? Então acho que a gente tem que separar as coisas, acho que a imprensa, nós defendemos a imprensa livre, direito de expressão na sua plenitude. Agora, também direito tem deveres. A imprensa precisa ser consequente. Não dá para ficar usando para outros fins, né? A imprensa deve informar, não desinformar. E hoje, infelizmente... E muito menos tripudiar. A gente verifica órgãos de imprensa, especialmente aqui na cidade de Manaus, que eles não dão informação. Eles tripudiam em cima da informação e de quem eles querem atacar. Isso é muito ruim. Usam para mentir, né? Usam a imprensa para mentir, basicamente é isso. Romero, a gente está chegando já no fim, mas antes eu queria que você comentasse uma coisa muito importante do meu ponto de vista. A questão da burocracia. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você se concentrasse um pouco nisso. Do excesso de normas e colocasse isso voltado para o seu negócio, né? Como é que isso afeta o seu negócio, o excesso de normas? Se houvesse menos normas, ou se elas fossem mais racionais, facilitaria a sua atividade empresarial? E como é que você avalia a importância de uma economia livre, né? Das liberdades para que as pessoas possam prosperar? Olha, Belisário, outro dia eu estava comentando, aí um opositor, né, que estava do outro lado lá, falou assim: você tem solução para tudo? Não é que a gente tem solução para tudo, nós somos pessoas racionais, né? A gente procura falar coisa que tenha pé e cabeça.
Então, o que precisa? Vamos lá. O que a gente deseja? A gente trouxe o CODESE para cá, que é uma entidade que a gente ajudou a ser implantada, que está aí, né? Você foi o primeiro presidente, não é? Não, eu não fui o primeiro presidente, foi o Antônio Azevedo, foi o primeiro presidente dele. Eu fui vice dele e a gente sempre não quis assumir, porque aí poderia atrelar a construção civil, que a gente tem uma atuação, ao CODESE. O CODESE é muito maior do que a construção civil, né? Mas aí o que a gente sempre pregou? Que Manaus merecia ser inserida entre as 10 melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar. E como é que a gente vai conseguir fazendo isso? Tendo um ambiente de negócios que qualquer cidadão do Brasil ou do mundo diga assim, rapaz, vale a pena ir lá para Manaus, ter um negócio lá. Eu chego lá, eles me dão, abrem a minha empresa em um dia, em 8 horas, me dá incentivo da Zona Franca, se eu me registrar na Suframa, me fornece um terreno, me dá licença ambiental, tem fomento, eu posso ir para o BASA, eu posso ir para o BNDES, eu posso para a FEAM, eu falo direto com os agentes, os caras estão dizendo assim, venha empreender aqui porque nós vamos facilitar o seu negócio. Você tem um plano de negócio? Tem. Traga aqui que eu vou melhorá-lo, eu vou te dar as peculiaridades locais para você otimizá-lo e ter mais rendimento e mais lucro. É isso que a gente precisa ter aqui na cidade. A gente cansou de ver agora aqui na política, de um lado, da esquerda, da direita, dizendo eu vou gerar 1 milhão de empregos, eu vou gerar... Tudo mentira. Presidente, governador, prefeito, deputado, senador não gera emprego. Quem gera emprego é o empresário, né? E aí, cara, a gente fala empresário, as pessoas de baixa renda olham pra gente e falam, pô, o empresário é aquele cara que anda de carrão, às vezes alguns têm um avião, tem um iate, Não, o empresário é aquele cara que faz uma coxinha gostosa na casa dele, que ele vende tudo, os vizinhos compram, ele fala, rapaz, vou fazer 100 coxinhas, mas para fazer coxinhas eu preciso contratar alguém. Ali nasce uma empresa. Aí depois da pouco ele mais um ajudante, não dá mais, precisa alugar um espaço. Ali nasce um CNPJ. Ou seja, 70% da geração dos empregos são das micro e pequenas empresas. 30% são das grandes, médias e grandes conglomerados, né? O que a gente precisa de fato? É acabar com o papel. Aqui na cidade de Manaus, por exemplo, acabar com o papel. Qualquer coisa você faz sem sair de casa. Matricula seu filho na escola, acompanha ele, pode participar das reuniões de pais e mestres se for digital, o ideal que fosse presencial, né? É importante que os pais vá lá nas reuniões de pais e mestres, sabe? Levar, buscar o filho, acompanhá-lo no seu desempenho, né? Ou seja, marcar consulta, fazer exames, tudo de via digital, tirar a identidade, né? Fazer pagamentos, fazer recebimento, ou seja, tem internet de qualidade e de graça em toda a cidade, é uma medida estruturante. Outra, ter energia barata. Sem energia barata, o cara vai para o Paraguai. Ele não vai, pega ali em Maquila, mais energia barata, do lado de um grande centro consumidor do Sudeste brasileiro, com uma logística muito facilitada, ou ele vem para Manaus, com a energia mais cara do Brasil e do mundo, com uma logística centralizada na mão de 2, 3 ali de portos, com transporte aéreo caro, com a cabotagem que ainda precisa ser muito melhorada. Ou seja, a gente precisa ter coerência, a gente precisa fazer um pacto. Eu defendo que a gente não precisa prorrogar os incentivos da Zona Franca mais. Foi prorrogado em 2014? Até 73, está bem então, prorrogado. Não, já usamos quanto? Já usamos 8 anos. Mas tem até 2073. Não, tudo bem, então dos 50 anos, usamos 8. Então falta 40 anos. Vamos aqui que a bancada parlamentar do Amazonas, junto com o prefeito de Manaus e com o governador, compre essa ideia. Não vamos mais prorrogar. Chama o ministro Paulo Guedes, ou quem for lá, né, o próximo ministro, chame o cara lá e diga assim, olha, não vamos mais querer prorrogação. Agora é o seguinte, o governo federal tem que fazer essa pauta aqui. Uma delas é pavimentar a 319. É chamar quem recebeu a privatização do aeroporto, pedir que coloque lá uma segunda pista. É criar um aeródromo com 100 km de distância como alternativa. É criar o prefeito de Manaus fazer uma reforma do centro e inserir o roteiro de cruzeiros mundial em Manaus. Todo dia tem que chegar no mínimo 2 cruzeiros aqui, despejar 10 mil turistas. Isso movimentava muito. É baratear a energia. O governo do estado não pode cobrar ICMS sobre o gás. Sem dúvida. Né?
Sem dúvida. É pegar o polo metalúrgico que está aqui sem estabelecido, precisa de energia barata. Então pega o Pitinga, que embarca em bag, em estanho, e manda ser processado lá em Carapicuíba. E diga assim para ele, se você pode mandar o minério lá para fora da fronteira do Amazonas, vai, mas eu vou te tributar em 50% de ICMS. Agora, se você processar o minério aqui com energia barata, é zero. Ou seja, eu dou condição para ele agregar valor aqui na nossa região, certo? Como vai ser, por exemplo, o potássio. O potássio tem que ser agregado valor aqui e não embarcar em navios e mandar para ser processado fora. Você sabe que a Potássio do Brasil é nossa associada, Sim. Né? Eles estão com um problema terrível. Tem que liberar essas licenças. Questão da FUNAI, Justiça Federal. Isso é uma brincadeira. É o mesmo caso da BR-319, é o mesmo caso do polo de mineração aqui do Amazonas. Potássio do Amazonas, um projeto extremamente exitoso. Mais de 10 anos esperando as licenças. Um verdadeiro calvário. Isso é um absurdo. Milhões de dólares investidos para identificar as jazidas, para saber o teor, para estruturar o plano de negócios e não sai das mãos de pessoas míopes que colocam, tem um povo indígena a 200 quilômetros daqui, vamos ver qual é o impacto, não sei o que há. Eu acho que deveria ser concedida a licença de operação e contar o CPF do acionista. Se tiver um derramamento, se tiver um problema ambiental, vai responder civilmente lá na empresa, no CNPJ, e o CPF do investidor vai responder também. Eu acho que isso traria maturidade. Esse tipo de exploração especificamente causa um impacto mínimo, mas enfim. Romero, vamos para terminar? Eu queria então que você fizesse um comentário sobre sua relação com a Amazônia e dissesse para quem não é daqui, convidasse que as pessoas viessem investir aqui na Amazônia e o que é preciso para vir para cá, né? O que você acha que... E aí eu lembro que uma vez eu comentei no início, você comentou que veio para cá, primeira vez, a turismo com a sua tia, né? Nos anos 80, nos anos 80, 70, por aí. Foi em 1980, julho de 1980. E aí a partir daí você começou a construir essa sua relação emocional com Manaus, que acabou fazendo com que você depois, quando entrou no exército, decidisse vir para cá, se estabeleceu como empresário e virou amazônida, né? Inclusive já recebeu o título de cidadão manauara. Eu fui lá no dia que te entregaram, lá na cerimônia. Já recebeu da nossa associação Pan-Amazônia o título de Grande Amazônida. Muito obrigado por ter aceito essa... É uma honra. A honra é nossa. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação sua com a Amazônia e faça um convite, se você achar oportuno, para quem não é daqui vir investir aqui na nossa região. Elislário, tem um projeto federal que ele já foi extinto, agora voltou, mas ele está meio tímido, que é o projeto Rondon. Eu fui presidente do projeto Rondon aqui no Amazonas. Pois é, lá em Tefé tinha um campus lá do projeto Rondon, que hoje está lá em ruína, né? Mas o que era o projeto Rondon? Ele pegava o universitário lá do sul, do sudeste, centro-oeste, nordeste, e botava ele lá no interior do Amazonas. E pegava o universitário do Amazonas, botava ele no nordeste, nos Pampas e tal. Isso permitia uma rede de contatos e de referências, né? Que quando esse universitário se formasse, imagina um cara lá em Pelotas se formar lá na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, ele fala, poxa, eu me formei agora em medicina, eu vou trabalhar lá em Tefé. Eu quero me estabelecer lá, eu quero me identificar, eu quero me tornar um amazônida. Isso é fantástico, esse projeto permitia isso, né? Exatamente. Então, assim como acho que os brasileiros, é um pouco mais difícil por questão de custos, todo mundo deveria passar uma semana em Portugal, pelo menos, né? A gente começa a andar naquelas ruas lá e ver a história nossa toda, é muito interessante, né? Os nomes. Entender nossa origem. Entender nossa origem. Todo brasileiro também deveria passar uns dias, né? Uma semana, 2 semanas na Amazônia, né? Em qualquer localidade, qualquer estado aqui da Amazônia legal, né? Por quê? Porque isso aqui é uma região fantástica, é um povo muito hospitaleiro, né? Eu tenho orgulho de ter filhos nascidos aqui, ter netos nascidos aqui, de ter escolhido morar, viver e ter nossos negócios aqui. Então, isso não adianta falar, né? A gente vive isso, a gente está aqui
E quem ama, cuida. É por isso que a gente quer que a nossa cidade, o nosso estado, que a Amazônia legal, ela seja bem cuidada, ela seja bem liderada por pessoas que têm essa visão muito equilibrada de que tem que ter o desenvolvimento e tem que ter um cuidado ambiental adequado. Negócio de radicalismo, né? Não. Acho que, em primeiro lugar, você tem que pensar no bem-estar das pessoas, com harmonia com o meio ambiente, óbvio, respeitando a lei. Se a gente achar daqui a pouco que 20% para desmatar a Amazônia é pouco, a gente tem que ir lá no Congresso e mudar a lei lá. Até que isso aconteça, nós temos que respeitar os 20%. Ou então entender que você está fazendo um ato ilegal e que você está sujeito aos rigores da lei. Uma sociedade organizada defende isso. Então ficar só aqui discutindo no WhatsApp, nas mídias aí, por que isso, por que aquilo, tá, e aí, vai mudar ou não vai? A gente se sentia impactado com o Código Florestal. Uma cidade como Manaus estava sentenciada a não ter desenvolvimento na sua orla mais bonita, que é ao longo do Rio Negro. O que a gente foi fazer? A Amazônia inteira, né? A Amazônia toda. Rios acima de 600 metros de largura, como é o caso do Rio Negro, que chega a ter mais de 3 mil metros. A faixa de APP, de área de preservação permanente, é da cota de inundação máxima para dentro, 500 metros. Ou seja, todos aqueles prédios da Ponta Negra estão dentro da área de preservação permanente sob a ótica do Código Florestal. Mas isso vocês conseguiram mudar. Isso foi revisado e agora os municípios, esse poder foi devolvido para os municípios. Isso era inconstitucional. Isso foi um imbróglio jurídico aprovado pela então presidente Dilma, né? Que criou uma insegurança jurídica terrível, aonde áreas antropizadas, áreas mexidas pelo homem, como são o caso das áreas urbanas, tinham o mesmo tratamento da lei das áreas de mata virgem. Veja se tem cabimento um negócio desse, né? Você tem que preservar a mata na cidade? Tem. Mas a cidade é uma área para ser desenvolvida e a sua verticalização não é especulação imobiliária. Isso é otimização do recurso público. Porque se a cidade for muito horizontal, é muito asfalto, é muita rede de água, é muita drenagem, muita energia, muita rede elétrica, a limpeza pública fica complicada. Exatamente. E aí o IPTU vai ter que ser elevado. E as pessoas querem, muitas vezes, estão mal acostumadas, elas querem receber serviços sem pagar nada. Mas também não pode acontecer o que vem acontecendo no Brasil. A gente paga tudo e não recebe nada. Então tem que haver algum equilíbrio entre alguns direitos e algum emprego, né? Alguns impostos e alguma retribuição de serviço de qualidade. Então você vê ruas sendo pavimentadas quando não precisava. E locais que não têm o asfalto. Quer dizer, tem alguma coisa desequilibrada. Dá uma pequena chuva em Manaus, hoje está previsto chover 30 milímetros. É muito. Onde você dá uma chuva de 30 milímetros, o que acontece com as ruas? Ficam alagadas, porque não tem drenagem. Né? O saneamento básico foi concedido, mas o plano de investimento precisa acontecer. Né? Hoje nós temos 10% da cidade atendida pelo esgoto, mas nós precisamos ter 50%. Em 4 anos é possível fazer isso, em 8 anos precisamos atingir. 98% da cidade precisa ter água tratada, seria um índice razoável, e 95% da cidade precisa ter esgoto. Nós estamos muito longe disso, e é por isso que Manaus tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil, e a gente que ama a cidade, sei que a gente precisa encerrar, está sempre aproveitando essas oportunidades. Uma honra pertencer à Panamazônia, poder argumentar contigo, Belisário, que é uma pessoa extremamente democrática, inteligente, não estou aqui rasgando seda para você, que é capaz de liderar a Panamazônia, né, com o conselho, com tantas mentes aí, associados, são pessoas muito de sucesso, né? E que Deus possa sempre nos dar o discernimento de buscar o sucesso, mas não se embriagar com ele, né? É entender que nós somos instrumentos e que o dinheiro e o poder, ele não tem fim em si mesmo, realmente é uma consequência daquilo que você faz, né? Isso é gostoso. Né? E o reconhecimento, a retribuição vem de várias formas, inclusive pelo dinheiro, que ela venha de uma forma natural. Né? E que os nossos representantes, aquelas pessoas que querem ocupar cargo público, né, que eles possam fazê-lo tendo essa verdadeira dimensão de que ele está lá para ajudar a transformar a sociedade que a gente pertence, em que jamais o pensamento individual
pode sobrepujar os interesses da coletividade. E a Panamazônia faz isso muito bem. Ela entende o valor social, né? O capital tem uma responsabilidade social, ela entende a importância da conservação do meio ambiente, mas ela sabe que sem desenvolvimento, sem geração de emprego, sem criação de riqueza, todo o restante não se sustenta. Então, parabéns pela liderança e pela posição da Panamazônia, e quem nos escute, faça parte da Panamazônia. Aqui é um fórum livre de homens de bons costumes e que defende o Brasil em dias melhores. Muito obrigado, Romero. Primeiro, agradecer por suas generosas palavras em relação a mim, agradecer pelo seu tempo, né? Agradecer pelas considerações, por tudo que você nos disse hoje, uma aula, na verdade. E eu queria explicar, né, que essa entrevista com o Romero Reis, ela será parte integrante do livro Prosperidade na Amazônia, que será publicado pela Associação Panamazônia em breve, do qual eu serei o organizador. Serão entrevistas com ao menos 20 empresários de muito sucesso de vários estados da Amazônia. Romero, mais uma vez, muitíssimo grato. Eu que agradeço, Belisário. Obrigado. Deus nos abençoe.